Boa noite, igreja. Vai abrindo a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, verso 28. Marcos 12, 28. Glória a Jesus. Marcos 12, 28. Hoje nós estamos na última ministração dessa série de mensagens, Mãos Limpas e Coração Puro. Nós estamos desde o final de novembro falando desse assunto, e foi uma das séries que a gente mais estendeu, por entender que ainda havia coisas a serem ditas a respeito desse assunto tão importante. E essa série ela está baseada em Salmo 24, versículo 3, versículo 4, onde Davi diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E é interessante que a palavra de Deus, ela é cheia, repleta de coisas condicionais, de coisas que nos remetem a viver algo para colhermos algo da parte de Deus. Se nós pegarmos a Bíblia em vários lugares, nós vamos achar versículos como esse. Quem pode acessar um lugar? Quem pode chegar a um lugar de relacionamento profundo? Quem pode entrar em lugares espirituais? Olha, aquele que é limpo de mão e puro de coração, há uma condição para isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então há uma condição em vários pontos. Quando chegamos no Novo Testamento, então a gente vai pegar e achar essa condição transformada em uma lei espiritual que Paulo ensinou. Qual que é a lei espiritual condicional que a Bíblia ensina? É o que nós chamamos de lei do plantio e da colheita. Paulo disse assim: olha, não se deixem enganar. Deus não deixe que ninguém zombe dele. Tudo que o homem plantar, isto ele também colherá. Isso é a base do que é condicional. Ou seja, a minha colheita nos ambientes espirituais, na minha própria vida, nos meus relacionamentos, estão baseadas naquilo que eu planto. Então a minha opção, e a única que eu tenho, se quero colher bem, é plantar bem. E quando planto bem, automaticamente a colheita é inevitável. E é interessante que quando a gente fala de plantio e colheita, existem sementes e sementes. Existem coisas que são instantâneas. Se eu pego um algodão, coloco um pouquinho de água, jogo uma semente de feijão lá de baixo, o que acontece? Com 2 dias está brotando. Só que existem sementes que eu vou plantar que vai demorar muito para dar fruto. Existem certos tipos de cultura que eu planto a árvore e eu vou colher fruto dela daqui 8, 7, 8, 10 anos. Existem alguns outros tipos de cultura que você planta e demora 3, 4 anos para começar a nascer alguma coisa. Por quê? Porque conforme o tipo de semente, a colheita vem em uma estação ou em outra estação. A colheita vem em um tempo ou em outro tempo. Então deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes você tem insistido em plantar errado e nada está acontecendo. Nada no reino natural, no reino físico, naquilo que está se materializando. Mas às vezes no ambiente espiritual tem coisas horríveis guardadas e germinando. Então, comece a plantar direito. Comece a plantar certo. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de condições. Porque isso é uma lei espiritual. Então, olhe para a pessoa linda que está do teu lado e fala assim: ó, plante direitinho. Porque a colheita vem. Inevitavelmente vem, tá bom? Querendo ou não vem, tá bom? Então vamos lá. Eu quero ler com você Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, versículo 28. O tema da mensagem de hoje é de todo o coração. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso a partir desses versículos. Vamos lá, Marcos 12, 28, vai dizer o seguinte: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo.
Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então o que estava acontecendo aqui? Jesus estava conversando com algumas pessoas, e as respostas que ele deu para essas pessoas foram respostas sábias. E estava ali um religioso, mestre da lei do tempo de Jesus, e ele resolveu fazer uma pergunta para Jesus. E ele perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E para os judeus naquele tempo, quantos mandamentos tinham? Entre mandamentos da Torá, da base de crença que eles tinham, e mandamentos das tradições, eles tinham 513 ou 533 mandamentos, alguma coisa assim. Então eles chegaram em Jesus, esse mestre da lei, e perguntou: qual que é o principal, qual que é o mais importante? Então Jesus responde no versículo 29, que vai dizer o seguinte: respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Preste atenção no que eu vou falar aqui. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é sobre um pouco do que a Laine pregou semana passada. A Laine falou um pouco a respeito de ouvindo não entendem, vendo não compreendem. Porque muitas vezes a gente está ouvindo com o ouvido, mas não está entendendo com o coração. Às vezes a gente está ouvindo com o ouvido, mas não está dando a devida atenção naquilo que a gente está ouvindo. Então quando você pega o contexto do mandamento, o primeiro mandamento do mandamento é ouve. E esse ouvir não é ouvir com os ouvidos, é ouvir com o entendimento, é ouvir com o coração, é ouvir deixando descer para cá. E nós somos muito bons em ouvir sem ouvir. Nós temos habilidade para isso. Sabe quando você treinou isso, eu treinei isso? Quando você era adolescente. Quem já escutou um sermão do pai quando era adolescente? E aí o pai estava falando, dando aquele sermão, o pai e a mãe, e tudo que você ouvia era o quê? Você não estava dando a mínima para o que o pai estava falando. E por que você fazia isso? Porque quem busca não ouvir aquilo que está sendo dito, para deixar descer ao coração, é imaturo e inexperiente. Então o que acontece? O que acontece com o adolescente? A hora que ele entra na fase adulta, ele vai ver que aquele sermão do pai, que ele fingiu não estar ouvindo, que ele não deixou descer ao coração, faria sentido naquele momento da vida que ele está vivendo agora. E que o pai tinha razão. Essa é uma realidade. É ou não é, adultos? Quem concorda comigo, levanta a mão. É óbvio. Bem que meu pai me disse, bem que minha mãe me falou. Só que na hora a gente não dá atenção. Por quê? Porque a gente ouve e não deixa descer ao coração. Então o primeiro mandamento do mandamento que Jesus disse ser mais importante, a primeira orientação do mandamento que Jesus apontou como sendo mais importante é ouvir. E aqui obviamente é um mandamento do Velho Testamento que estava apontado para Israel. Mas como Jesus aqui ratifica esse mandamento, ele reafirma esse mandamento. Então isso também aponta para a igreja. Então se fôssemos transliterar esse mandamento hoje, é: ouve igreja, ouve povo escolhido do Senhor. O Senhor é o seu Deus, e olha, ouve, ame-o de todo o seu coração. E aí eu quero entrar nesse todo. O que é essa palavra todo? Eu peguei lá no grego o que significa, né? O grego é a língua original que foi escrito o Novo Testamento. E essa palavra todo, além da tradução todo ou tudo, ela também é traduzida como inteiro, completamente. Então deixa eu te explicar uma coisa. O Senhor não quer o teu coração em partes, ou partes do seu coração. O Senhor não quer pedaços da tua vida. O amor que Ele quer que saia do seu coração para com Ele precisa ser de um coração com inteireza, com completude. O Senhor quer um coração completo entregue nas mãos dEle para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer.
O Senhor quer que você ouça a voz dele nessa noite gritando para você: só me entrega tudo que está aí dentro, porque eu posso fazer, mudar e transformar a realidade da tua vida a partir da transformação do seu coração. O coração é uma chave que conduz toda a nossa história. É por isso que nós repetimos domingo após domingo aqui, olha, o verso de Provérbios que Salomão disse: de tudo que se deve guardar, guarde o quê? Guarde o seu coração. Eu tenho a capacidade de guardá-lo, mas eu não tenho a capacidade de transformá-lo. Eu tenho a capacidade de guardar o meu coração no Senhor para que coisas ruins não entrem, porque a orientação bíblica é para eu guardar, mas eu não tenho a capacidade de transformá-lo. Por quê? Porque isso é obra do Espírito Santo quando eu me coloco vulnerável, aberto para que Ele faça dentro do meu coração. Quando eu me coloco disponível, toda a inteireza do meu coração. Sabe como que o nosso coração é? O nosso coração é mais ou menos igual uma grande casa. Imagina um casarão, uma casa grande, 5 quartos, 3 suítes, quarto da empregada, quarto de despejo. Quem está imaginando comigo? Certo? Casinha de máquina da piscina. Vai imaginando. Quantas portas tem essa casa? Muitas. Só que quando um convidado vai na minha casa, numa casa dessa, minha casa não é desse tamanho. Quando um convidado vai numa casa dessa, a gente não chama ele para ver o quartinho da casa de máquinas da piscina, chama? E a gente não chama ele para ver o quartinho de despejo, e nem o corredor que dá acesso aos quartos. A gente chama ele para entrar na sala, ou no escritório, pensando numa casa grande. A gente chama ele ali no primeiro cômodo, onde a gente entende que está preparado e apto para recebê-lo, e não é diferente do que a gente costuma fazer com Jesus. Eu quero Jesus? Claro que eu quero. Eu quero que ele entre igual cantava aquela música de 15 anos atrás, 20, você vai lembrar: entra na minha casa, entra na minha vida, né? Só que aí a hora que ele começa a mexer nas estruturas, eu não quero, eu só quero ele ali na sala. Por quê? Porque então eu quero ele comigo, quero ele na minha casa, mas eu quero onde eu acho que eu preparei o suficiente para recebê-lo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Onde eu entendo que eu preparei o suficiente para ele poder entrar. O que eu quero normalmente mostrar para Jesus? O sofá confortável, a sala bem decorada, onde parece que eu criei um ambiente religioso com as minhas palavras ou com atitudes externas que preparam um lugar para Jesus estar. Só que eu não quero abrir a porta do quarto que está com a cama desarrumada, e muito menos eu quero dar a chave para ele do quartinho de despejo. Por quê? Porque lá eu guardo as minhas velharias, e todo mundo tem velharia acumulada aí dentro. Velharia de mágoas, de rancores, de desamores, de medos. E onde eu guardo essas velharias, essas coisas que eu sequer eu lembro que tenho, eu não quero que Jesus entre. Quem já teve o desprazer de abrir um quartinho de despejo e fazer uma limpeza? Você mais joga coisa fora do que guarda coisas. Por quê? Porque no momento que você guardou, você achava que aquilo era importante. Agora você percebe que não tinha importância nenhuma. Assim é na tua vida. Você fica acumulando coisas aí dentro que no momento para você foi muito importante, mas você vai perceber que isso só está causando peso, sujeira, teia de aranha e cheiro de mofo em você. Por isso que Jesus não quer a sala do teu coração. Jesus não quer apenas o hall de recepção. Jesus quer a inteireza dele. Jesus quer cada cômodo. Jesus quer cada cantinho. Jesus quer o molho de chaves e acesso completo para mexer nos lugares onde você oculta de todo mundo, para trabalhar nas coisas que você faz de tudo para que ninguém veja. É aí que Jesus quer mexer. Para quê? Para que você nunca mais seja igual. Porque do contrário, eu vou ser um cristão que tenho Jesus na minha sala, mas que não mudo de atitudes. E por que eu não mudo de atitudes? Você não muda de atitudes porque você entregou uma fração do seu coração, mas a base do teu caminhar ainda continua sendo aquela velharia, aquela coisa toda que está guardada. A base do teu caminhar ainda continua sendo a sujeira que está debaixo do tapete, escondido debaixo da cama.
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Não com parte deles, com parte dele. Tem uma música muito linda, eu acredito que não tem a versão dela em português. Chama Pieces, peças, pedaços. É da Bethel. Se você quiser procurar no YouTube depois e ouvir essa canção com tradução, eu tenho certeza que ela vai ministrar a sua vida. Ela fala sobre isso, sobre quando nós entregamos o coração em pedaços, em partes, para Deus. Não é assim que Jesus te quer. Aí o que é interessante? O interessante é que o mandamento não foca apenas no coração, mas eu vejo esse mandamento apontando para mim um caminho, ou um processo, ou algo gradativo que se derrama em outras áreas da vida, quando a inteireza do meu coração é entregue. Quando eu entrego o meu coração por inteiro, para Jesus trabalhar nele por completo, eu perco a vergonha dos quartinhos sujos, eu entrego para Ele, e Ele vem com o Espírito Santo, com a vassoura, com a mangueira de hidrante, e Ele vem lavando, Ele vem transformando, Ele vem mexendo naquilo que eu não queria, mas que é bom para mim, apesar de eu não querer. Então um reflexo vai começar a acontecer sobre a minha vida. Que reflexo é esse? O mandamento continua dizendo: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, vírgula, de toda sua alma. Então o que acontece? O que é a alma? A alma é a base de vontades e emoções. Então todas aquelas vontades pecaminosas, aquelas vontades ruins, aquelas vontades que te levam para o mau caminho, aquelas vontades que te levam a plantar errado, estão na esfera da alma. A nossa alma é a primeira a desejar o pecado e a primeira a sofrer com ele. Por quê? Porque a nossa alma, ela armazena a natureza caída do homem, a natureza pecaminosa, a natureza ruim. Estão comigo? E aí, quando o nosso coração é entregue por completo e nós deixamos Jesus trabalhar por completo no nosso coração, a nossa alma começará a ser influenciada para isso. O que isso me aponta? Isso me aponta que uma mudança radical nas minhas vontades começará a acontecer. Então sabe aquela guerra que você tem com vontades, que você tem que ficar travando todos os dias? Cara, abre o teu coração por inteiro, se entregue por completo, deixa Jesus mexer aí, deixa o Espírito Santo mexer aí dentro, porque sem dúvida a esfera da tua alma que aponta para tuas vontades começará a ser transformada também. E de repente você vai ver a sua alma ser convertida em uma alma que deseja as coisas de Deus, e que aquelas velhas coisas que você ainda brigava não te chamam mais a atenção, não te arrastam mais. Por quê? Porque você passa a amar o Senhor de todo o seu coração. Então aí a tua alma vai sendo invadida, no bom sentido de ser invadida, mas dominada pelo Espírito do Senhor. E você vai amando o Senhor de toda a tua alma também. Então as suas vontades vão sendo transformadas. O próximo apontamento que o mandamento dá é: de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha que interessante isso. Quando eu começo a ter uma transformação no foco da minha vontade, automaticamente o meu entendimento também vai sendo mudado com relação a tudo aquilo que eu enxergo, a tudo aquilo que eu vejo. Deixa eu te explicar uma coisa. Um coração ferido vai mudar toda a perspectiva de como você enxerga a vida. Um coração entregue completamente ao Senhor e sarado por Ele, um coração que o ama na sua completude, vai fazer você enxergar a vida com uma perspectiva completamente com os olhos do Senhor. Entenda uma coisa: quando o teu coração se feriu com algo, quando o teu coração se encheu de algo, você vai mudar a perspectiva sobre pessoas, sobre situações, sobre tudo. Deixa eu te explicar uma coisa: a base do entendimento gera a tua cosmovisão, como você enxerga o mundo. Isso tem a ver com o estado do seu coração. Por isso que o apontamento é: guarde o seu coração, porque dele procede todos os caminhos da vida. Então ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, para que toda a tua alma seja entregue para Ele, governada por Ele. Para quê? Para que todo o teu entendimento seja remodelado conforme a vontade daquele que te
resgatou, te salvou, te redimiu. Por quê? Porque quando tua cosmovisão é governada por Jesus, você enxerga a vida por uma perspectiva que vem dele. E o que é perspectiva? Uma exemplificação simples. Perspectiva é o ângulo com que eu enxergo as coisas, e o meu coração muda minha ótica de rumo, de lado. Perspectiva é o mesmo que eu desenhasse o número 6 aqui, na minha frente. Eu enxergo um 6, e você? Um 9, perspectiva. Pelo meu ângulo de visão é 6, pelo teu é 9, nós vamos ficar brigando a vida inteira. E não vai mudar, a não ser que você mude a perspectiva de como você está enxergando. O que Deus faz no teu entendimento? Muda a perspectiva de como você enxerga todas as situações da vida. Isso é amar o Senhor com todo o teu entendimento, deixar Ele moldar a tua perspectiva, o teu espectro de como você enxerga a vida. Então, um homem regenerado, ele vê um outro prosperando, um homem que eu digo no sentido genérico, um homem, uma mulher regenerado, ele vê o outro prosperando, ele não sente inveja, ele sente alegria. Por quê? Porque ele enxerga pela perspectiva de Deus. Um homem regenerado vê uma mulher com pouca roupa na rua, ele não cobiça. Por quê? Porque ele tem a perspectiva regenerada, ele vê como uma pessoa digna de misericórdia, que não está entendendo nada do que ela está fazendo da vida. Um homem regenerado vê a oportunidade de ser fraudulento e ganhar um dinheiro extra em alguma coisa, ele olha com a perspectiva de Deus, ele vai abençoar e ser fidedigno em tudo que lhe foi entregue, e não vai se usurpar ou se corromper naquilo que está fazendo. Só que para isso eu tenho que ter inteireza, primeiro de coração, porque isso vai determinar como a minha alma tem vontade, e vai determinar como o meu entendimento vê a vida, em todos os aspectos. Por isso que Jesus quer todo o seu coração. Por isso que Jesus quer todo o seu coração. E é dele todo o trabalho. O teu trabalho é só se abrir e deixar Ele fazer, deixar Ele transformar, porque Jesus te quer alguém diferente. E por último Ele vai dizer: ame o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Por quê? Porque automaticamente alguém que tem um coração regenerado, uma alma governada pelo Espírito Santo, um entendimento realinhado com a perspectiva do céu, as ações dele, a força dele estará focada no lugar certo, no propósito certo, no apontamento certo. A tua vida fará sentido, e a tua força gasta em tudo que você fizer terá um apontamento claro daquilo que Deus quer da tua vida. Você não mais apenas existirá, teu trabalho deixará de ser um labor, ele será um prazer, porque você faz como para o Senhor e não para os homens. Mudança de perspectiva. Só que ninguém muda a perspectiva do jeito que o coach ensina. Ressignifica, muda sua mente. Não vai mudar nunca. Muda, dura algumas semanas e acaba. Tem prazo de validade. Por quê? Porque não adianta ressignificar. Você precisa ser reprogramado a partir do teu coração. E isso só o Espírito Santo pode fazer. Só Jesus pode fazer quando você abre o teu coração para Ele mexer. Então tem situações na tua vida que você está enxergando do jeito errado, porque o teu coração se perdeu no meio do caminho. Tem situações na vida que você está enxergando pela ótica errada. Por quê? Porque você deixou coisas entrar no seu coração, mágoas, dores, medos, rancores, angústias. E aí isso está mudando toda a perspectiva como você enxerga as coisas. Coisas que você amava, você não ama mais. Coisas que você odiava, agora já não é tão ruim assim. Você já está pendendo para o lado ruim, o lado negro da força. Então, tome cuidado com como o teu coração começa a receber as coisas. Por quê? Porque como o teu coração vai recebendo as coisas, começa a mudar toda a perspectiva como você enxerga tudo o que acontece na tua vida. Isso pode mudar os teus caminhos para sempre. E infelizmente os teus caminhos podem apontar para lugares que Deus não te queria. A base está em como o teu coração está entregue, rendido, e o quanto você é verdadeiro para com Deus diante de tudo que você está sentindo. Agora eu quero ampliar um pouquinho o entendimento disso, indo com você para Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago vai dizer: aproximem-se de Deus, e Ele
se aproximará de vocês. Olha que interessante, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Lembra lá do comecinho da palavra que eu falei sobre plantar certo, e algumas coisas, muitas coisas na vida são condicionais. Aproxime-se de Deus. Ele se aproximará de você. Tem uma parábola na Bíblia chamada de a parábola do filho pródigo. Foi ele que se reaproximou do pai. E o pai estava onde? Longe, distante, brigando com ele porque ele tinha queimado a herança? Não. O pai estava no alpendre esperando ele chegar e correu ao encontro dele e beijou ele. Aproxime-se do pai e o pai se aproximará de você. Entende? Não há resistência em Deus em te amar do jeito que você está. Não há resistência em Deus em te querer da forma que você está vivendo hoje. Não há resistência em Deus em te entender em todas as suas mazelas e dificuldades. E não há resistência em Jesus em entrar na tua sala apenas, sabia? Se você convidar apenas para a sala, ele vai entrar apenas na sala. E ele não vai ser inconveniente de exigir de você algo que você não está disposto a dar. Tudo bem? Só que a medida com que você se aproxima é a medida com que ele se aproxima de você. A medida que você vai entregando as chavinhas dos quartinhos é a medida que ele vai te limpando, te remodelando, te redesenhando, te reprogramando. Porque o mundo te programou de um jeito. As atitudes da vida te reprogramou de um jeito. E às vezes esse não era o jeito que Jesus te queria. Essa não era a forma que Jesus tinha para você. Então algumas coisas aí precisam ser mexidas. Mas é só a gente deixar. Aproxime-se. Ele vai se aproximar de você. E como que eu me aproximo, pastor? O jeito mais fácil de se aproximar de Deus, com sinceridade. Deus ama um coração sincero. Deus não gosta de fingimento. Deus gosta de um coração verdadeiro. E um coração verdadeiro é aquele que chega e abre a verdade do que está lá dentro. E aí ele vai falar assim, ó, aproxime-se de Deus, ele se aproximará de você. E é interessante que ele põe isso como ponto de exclamação. E em seguida ele escreve o que aí, o Tiago? Pecadores. Por quê? Porque é impossível me aproximar de Deus e não ver o meu estado. E o meu estado é de pecador. Lógico, fui regenerado, encontrado, restaurado, perdoado e colocado como filho, mas todas as vezes que me aproximo com sinceridade para abrir o meu coração em ambientes mais profundos, percebo coisas em mim que precisam ser mudadas. E toda vez que eu percebo coisas em mim que precisam ser mudadas, que não está parecido com aquilo que Deus gostaria que fosse, automaticamente eu me vejo o quê? Pecador. O problema é a falta de reconhecimento. Porque sem esse reconhecimento diante de Deus, não há transformação. Então ele vai dizer o seguinte: pecadores, limpem as mãos. Isso está muito conectado ao Salmo. Limpem o quê? As mãos. Mudem as ações. Pecadores, você se aproximou de Deus, você está vendo que você está falho, você está vendo que tem erro, você está vendo que você precisa melhorar em um monte de coisa. Começa a trabalhar uma limpeza de mãos. Só que aí ele continua na orientação. E vocês que têm a mente dividida. O que é a mente dividida? A mente dividida é essa briga do Jesus na sala, querendo ver o quartinho e eu não querendo deixar ele ver. E é interessante que para mudar a mente, Jesus, o Tiago não orientou eu orar pela mente, nem ressignificar, nem reprogramar. Para mudar a mente, o que ele orientou a gente fazer? Purificar o coração. Para que a mente mude, para que a minha cosmovisão seja transformada, para que o meu entendimento seja reprogramado, eu preciso purificar o coração. Mude a sua mente, mudando o seu coração. Agora, como que a tua mente fica dividida? O que é a divisão de mente? Preste atenção aqui em mim, preste bastante atenção aqui em mim. Tem pessoas que têm a mente dividida por obstinação. O que é o obstinado? O obstinado é aquele que sabe o que tem que fazer, mas decide fazer errado. Quem já foi obstinado alguma vez na vida? Ainda bem que é pouco. Só tem gente boa nessa igreja. O que é o obstinado? Eu sei o caminho certo, eu sei o que devo fazer, eu sei o que é que eu preciso fazer, eu sei o mandamento, eu conheço o que tem que ser feito, mas eu decidi fazer errado. Por quê? Porque eu não quero.
Por quê? Porque minha alma ainda não é toda dele, ainda eu tenho as minhas vontades governando a minha vida, então eu sou obstinado, e isso faz a minha mente ser dividida. Em partes eu quero Deus, em partes eu quero aquilo que o meu coração está apontando, lá nos cantinhos ruins, aquilo que a minha mente decidiu, e pronto, e acabou, e então eu vou optar pela minha vontade. Resolvido. Então, um coração obstinado é um coração dividido, que não foi purificado pelo Senhor. Qual que é um outro tipo de divisão de mente? É a mente enganada. O que é a mente enganada? A mente enganada, ela não acha que é bem assim, sabe? Ela conhece o mandamento, mas acha, todo mundo faz, não é bem assim não. Jesus sabe que eu preciso, Jesus sabe que eu amo Ele. Então você faz errado e você se coloca no engano, mascara a situação. Foi o que aconteceu com Eva. Qual foi a primeira discussão da serpente com Eva? Foi sobre a árvore? Não, foi sobre o mandamento. O que Deus disse? Deus não disse que você não podia. Não é bem assim. Quando você comer, você vai ser igual a Deus. Engano. Isso é um coração sem purificação, isso é uma mente dividida. A hora que Eva olhou para a árvore, a Bíblia diz que ela desejou, viu que era bom ao paladar, agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Como ela podia, ela viu que era agradável aos olhos a fruta, mas como ela sabia que era bom para dar entendimento? Porque ela estava enganada, completamente enganada. O entendimento que ela estava buscando não é esse entendimento de uma alma completamente rendida e de um entendimento completamente dominado pelo Espírito Santo. Não, é aquele humano, é aquele natural, que ela achou que estava certo, estava errado. Isso é falta de purificação no coração, você está com a mente dividida. Você sabe qual é o mandamento, mas aí você dá aquela amenizada para não parecer tão mandamento assim. Por último, o terceiro tipo de engano que eu quero retratar aqui de mente dividida é a ignorância. Não ignorância no sentido de ser uma pessoa ignorante, como a gente trata secularmente, mas a ignorância da falta do conhecimento, da falta do entendimento, da falta de buscar compreender aquilo. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Se você é um cristão, quem é cristão aqui levanta a mão. Todo mundo que crê em Cristo, legal, você é um cristão. Quantas vezes você já leu a Bíblia na tua vida? Então você é ignorante porque quer. Você optou em ser ignorante quanto ao conhecimento das Escrituras. Você escolheu ser ignorante quanto aos mandamentos. E não é porque você é ignorante à lei da gravidade que ela não vai te passar para baixo, te puxar para baixo. Não é porque você é ignorante com relação ao Código Penal brasileiro que se você cometer um crime você não vai preso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é porque você é ignorante quanto à lei de trânsito de algum país, se você for viajar para o exterior, que você vai deixar de ser multado se você infringir a lei de trânsito daquele país. Então eu posso estar em qualquer país do mundo. Teve uma vez que eu fui para a Argentina e eu aluguei um carro. E eu fui viajando de carro de Rosário para Buenos Aires. E eu não sabia que na Argentina, naquele tempo no Brasil não precisava, hoje voltou a não precisar, sei lá se precisa, se não precisa, já nem sei. Mas precisava andar com os faróis ligados. E eu não sabia. E eu fui com o carro com o farol apagado, estou acostumado aqui. Pela graça e misericórdia de Deus, nenhum guarda me parou. Mas se parasse, eu seria multado. Eu fiquei sabendo só em Buenos Aires, na hora de dar a volta, eu acendi o farol na rodovia. Se um guarda me para e me multa porque o farol está apagado, eu ia falar para ele: sou brasileiro, eu não tenho conhecimento da lei de trânsito argentina. O que ele ia responder para mim? O problema é seu. Multa. E já era. Tipo assim, não é porque eu sou ignorante quanto a algo que eu não tenho culpa disso. Não é porque você é ignorante quanto às Escrituras que você não tem culpa por fazer aquilo que as Escrituras condenam que você faça. Então, se você optou em não conhecer as Escrituras, é uma opção sua, Deus respeita. Jesus não vai te obrigar a ler.
Só que tua mente vai ficar dividida. Não tem como você ser purificado lá dentro se você é ignorante quanto às escrituras e tudo bem. Não gosta de ler. Não gosta de ler, ouve. Não gosta de ler, aprenda a ler. Ler é um hábito, é só começar. Ler, comer e coçar, basta começar. Eu ampliei o ditado popular. Porque é a mesma coisa. Porque cabe. Então é só você começar. Você aprende, você cria o hábito. Mas nós precisamos ter conhecimento, e para quê? Para não sermos achados ignorantes quanto a algo que não deveríamos ser mais ignorantes. Você não vai conseguir pular do 23º andar de um prédio e falar para a gravidade: eu não acredito em você. Você vai cair lá embaixo. Entendeu? Eu queria, a hora que eu tivesse caído no ano passado, falar para a gravidade: não acredito em você, e começasse a flutuar. Pensou que beleza? Não tinha ficado 60 dias na cadeira de roda. Mas não tem jeito. Não é porque eu ignoro algo que aquilo não é realidade na minha vida. Então Jesus quer ser a tua realidade completa, de todo o seu coração, de toda a tua alma, ajustando a sua vontade, de todo o teu entendimento, ajustando a sua cosmovisão, e de todas as suas forças, ajustando toda a sua atitude. Jesus te quer como um todo. Só que aí tem um caminho, e é simples. Olha que legal, coloca para mim de novo o versículo de Tiago 8. Coloca Tiago 8, coloca o 9. Vamos ler o 8 de novo, coloca o 8. Olha aí, aproximem-se de Deus, Ele vai se aproximar de você. Reconhece o teu estado. Por isso que eu gosto do versículo que está em Mateus capítulo 5, versículo 3, que vai dizer: felizes aqueles que são pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Quem tem acesso ao reino dos céus? Aquele que reconhece o seu estado de pobreza interior. Jesus não espera que você seja perfeito, Ele quer te transformar a cada dia. Ele quer a inteireza de tudo isso que eu estou pregando. Mas a princípio é você só reconhecer seu estado. E Ele vai dizendo assim: limpem as mãos, vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Como? Ele ensina, versículo 9: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Pastor, que pregação ruim. Vim aqui triste, chorando, queria sair daqui animadão. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem muitas recompensas que vai te encher de alegria o dia que você chorar pelo estado que você está. O dia que você chorar pelo estado que você está, se arrepender do estado que você está, se entristecer pelo estado que você está, então vem recompensa que te enche de alegria. É fato. O problema é eu querer continuar a ser o mesmo e querer que Deus me encha de alegria. É o filho rebelde, é o filho teimoso que quer que o pai encha de presentes. Tem jeito? Não, ele vai ter que ganhar umas palmadas, ele vai ter que ganhar umas cintadas, varinha nas pernas, castigo. Ele vai ter que chorar, se entristecer. Para quê? Para ele ser alinhado à vontade do pai, e a vontade do pai se estabelecer sobre ele e se tornar alguém melhor. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: que pai que mima filho cria neto. Juscelio fala isso. Mas pai que cria filho vai poder mimar os netos. Filho tem que ser corrigido. E não é diferente o amor do nosso pai. O amor de Deus é corretivo. Deus corrige o filho que ama. Deus corrige o filho que ama. Está escrito. O amor de Deus é corretivo. Mas aí eu tenho que reconhecer, me entristecer, lamentar, chorar, trocar o riso por lamento e a alegria por tristeza. Mas o versículo 10 continua o ensinamento: humilhem-se diante do Senhor, e Ele... Querido, deixa eu te explicar uma coisa. O dia que você estiver em um momento que Deus entende que é a hora dele te exaltar, quem Deus exaltou, meu querido, esquece, não tem quem segura. Quem Deus exaltou, não tem quem impede a exaltação que Deus pode fazer em você. E o engraçado é que a exaltação de Deus na tua vida é consequência de uma vida de reconhecimento e transformação no coração. O dia que Deus te exaltar em qualquer área da tua vida, que Deus te colocar num lugar de exaltação em qualquer área da sua vida, tua boca se encherá de riso e de alegria.
Você trocará as vestes de lamento por vestes de alegria. Isso é uma verdade, e não dá nem para explicar. Deixa eu tentar te explicar de um jeito mais claro. Eu nunca quis ser pastor, nunca almejei, nunca desejei, nunca nem orei. Verdade, para ser pastor nunca. Cara, o que eu vivo hoje é indescritivelmente sobrenatural. De verdade, tem dia que eu acordo e basicamente a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é orar, é falar com Jesus, ali na cama mesmo ainda. Esse não é o meu momento de oração, mas eu falo com Jesus assim que eu acordo. E cara, tem dia de verdade que parece que eu estou num sonho. Como assim, pastor? Sabe quando você tem aquele sonho bom que você acorda e não queria ter acordado? É assim porque o que eu vivo hoje eu nunca projetei, o que eu vivo hoje eu nunca imaginei, o que eu vivo hoje eu nunca coloquei no papel, eu nunca nada. Mas é tão bom estar no lugar que Deus te quer, fazer o que Jesus te chamou para fazer, se movimentar com aquilo que Ele te orientou a se movimentar. É indiscutivelmente, te enche de gozo, de alegria, de prazer, de tudo, de leveza, de paz. Eu não tenho como descrever. E não é porque você está entregando todo o teu coração, alma, entendimento, forças para o Senhor que você vai ser pastor. Pode ser que Ele te exalte na hora do teu trabalho, na onde você está, em áreas que você nunca imaginou tocar, e Deus vai te exaltar. Mas quando você começa a deixar Ele mexer na inteireza do teu coração. Deus não quer o teu coração em partes. Deus não quer o teu coração cheio de coisas aí dentro que mudam as perspectivas de como Ele enxerga as coisas. Cara, em cada situação da vida você vai orar: Senhor, coloca o meu coração numa perspectiva que enxergue exatamente como o Senhor está enxergando. Essa oração é muito poderosa. Tem coisas que vêm contra a minha vida que bate, dá aquela pancada, choro. Aí eu oro, eu falo: Jesus, que jeito o Senhor está enxergando esse negócio? Porque eu não estou entendendo nada. Sabe, mais perdido que segue em tiroteio, assim. O que está acontecendo, Jesus? De repente Ele vem com a perspectiva dEle e te mostra o ângulo que Ele está vendo. Cara, clareia, faz sentido, tem sequência, sabe? Tem continuidade, a vida segue, é leve. Mas é Jesus que faz isso na nossa vida. Ei, tem um quartinho sujo aí que Jesus quer mexer. Joga fora as mágoas, os medos, os rancores, os ódios, as brigas, as pelejas, as coisas que você acumulou ao longo dos anos. Jesus quer fazer uma limpeza nesse quartinho de despejo, para que sobe só aquilo que é útil. Aí eu entendo quando Paulo orientou em Filipenses: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor ou se há alguma virtude, pensem nisso. Agora, como eu posso pensar nisso? Só nessas coisas boas, se o meu coração estiver bom. Do contrário, minha mente se encherá de coisas ruins que eu estou carregando dentro do meu coração. Agora deixa eu te falar uma coisa. Hoje pode ser um marco zero na tua vida. Hoje a tua história pode mudar daqui para frente, entre antes e depois desse dia. Desde que você seja, como o Tiago orientou, aberto e sincero com a verdade do teu coração para com Deus. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Ele te quer de todo o coração. Eu queria convidar a se colocar de pé. Pode apagar as luzes para nós. E eu queria convidar você a refletir um pouquinho, olhar um pouquinho para dentro de você. As ações que você tomou nos últimos dias, anos, meses, será que não foram baseadas em um coração cheio de contaminação? Cheio de dores, medos, traumas, rancores, brigas, ódios, disputas, más compreensões, inveja. E será que isso não tem mudado, por seu coração não estar inteiro, não tem mudado sua cosmovisão a respeito de tudo que Jesus já falou para você? Hoje Jesus quer limpar o seu coração por inteiro, de dentro para fora, fazendo uma limpeza completa, a começar nas áreas mais escuras. Mas para isso você precisa se abrir, se aproximar de Deus e deixar Ele fazer, porque tem cantinhos aí que você sabe que você ainda não deixou Ele mexer. E eu queria fazer um convite nessa noite para você que precisa muito e quer muito amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Hoje Jesus tem uma obra linda para fazer na tua vida.
Você quer entregar a sua vida por completo para Ele hoje? Vai saindo do seu lugar. Você que quer fazer essa oração junto comigo. Jesus, transforma o que ainda não foi transformado. Mexe no que ainda não foi mexido. Muda o que ainda não foi mudado. Vem vindo aqui para frente. Hoje Jesus quer tirar um peso de dentro de você. Hoje Jesus quer limpar os quartinhos sujos que estão aí dentro. Hoje o Espírito Santo está aqui com mangueira, vassoura, rodo. E quer tirar tudo daí de dentro. Vem e comece a orar aqui na frente. Comece a clamar. Comece a pedir. Jesus tem grandes coisas para fazer aí. Só não deixe o seu coração se contaminar para te apontar para um caminho que Jesus não quer que você vá. Comece a falar com Ele. Espírito Santo, nós estamos aqui. Senhor, essas pessoas que estão aqui na frente deram um passo de fé. Um passo de fé, Senhor, que creem, que mostra que eles creem que o Senhor pode fazer na vida deles tudo e muito mais além daquilo que eles pensam ou pedem. Corações que creem que o Senhor pode exaltá-los, Pai, a partir do momento do trabalhar do Senhor no coração deles. Existem lugares, Pai, dentro do coração de cada um que está aqui, que nós não acessamos, nem eles mesmos acessam, mas o Senhor pode acessar. Espírito Santo, eu te peço, vem. Vem, Senhor, trazendo luz e clareza no interior de cada vida aqui. Vem mexendo com cada interior aqui. Vem, Senhor, transformando o coração de dentro para fora. Vem, Senhor. Você que ficou no banco, vai orando, vai apresentando o seu coração também. Você que ficou no banco, não deixe de ter um tempo de busca agora e de apresentar tudo que tem aí dentro. Pode ser que você não esteja vendo algumas coisas. Entregue as chaves, fala para Jesus: entra, Senhor, mexe em tudo aqui. Falando com Ele, não deixe de colocar a sua oração, a sua petição diante dEle. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Existe uma obra que Ele começou no seu coração, querido. Não, teu coração não vai se tornar como o de Jesus do dia para a noite, mas a redenção dEle fará o seu coração entrar num processo de transformação dia após dia. Então Ele começou uma obra linda em você. Continue abrindo. E cada vez que novamente a vida te colocar alguma coisa que possa ferir, magoar, chatear teu coração, busque a perspectiva do eterno, a perspectiva de Deus, e guarda o teu coração, porque dele procede todos os caminhos da vida. Todos. Aleluia. Continue orando todos os dias na sua casa, falando com Deus a cada dia, a cada manhã, a respeito do teu coração, e fala para Ele que você quer um coração completamente dele, que você quer amá-lo de todo o coração, com inteireza, com completude. Você não quer teu coração separado por partes, por pedaços. Entregue tudo para Ele, em nome de Jesus. Vai voltando para o seu lugar, vai se assentando, pode se assentando. Glória a Deus. Ele é fiel para completar tudo que Ele prometeu. Só continue na tua fé, não desista. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz aí? Fala: estou tentando, pastor. Por enquanto estou chorando. Que bom. Quando você chora, a Bíblia diz que felizes os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Consolados por quem? Pelo Consolador, o Espírito Santo. E isso gera o quê? Alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Então é isso. Amém? Então chore quando precisar chorar, porque a alegria vem pela manhã. Jesus vai abençoar a sua vida, eu não tenho dúvida. É muito bom andar com Jesus. É muito bom viver com Ele. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria que todos que estão presentes, não vão embora ainda, eu gostaria de pedir, nós estamos partindo já para o encerramento do culto. Nós vamos demorar mais uns 20 minutinhos para acabar tudo. Eu gostaria que todos que estão presentes, na cadeira que está à sua frente, na frente da sua cadeira assim, ó,
tem um bolsinho aí. Nesse bolsinho tem algumas fichinhas, tem alguns envelopes. E eu gostaria que você pegasse essa fichinha e preenchesse para nós. Pegasse a caneta, a fichinha e preenchesse para nós. Em especial você que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Se você está aqui pela primeira vez, preencha ela completa para nós. Deixa aí o seu contato, deixa o seu nome. Vai ser uma bênção e uma honra poder saber quem você é, ter o seu contato. Tá bom? Se você está aqui pela segunda ou terceira vez, já preencheu a ficha uma vez, não precisa preencher ela inteira de novo, mas marque lá que é a sua segunda vez ou sua terceira vez, coloque o seu nome lá em cima, tá bom? No verso da ficha você pode dar uma lida nela, deixe seu pedido de oração, coloque tudo aí, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos para que você preencha a sua ficha, tá bom? Amém? Oi gente, eu sou a Bruna e hoje eu que vou dar o recado para vocês. Segunda, temos Tarde com Elas, às 15 horas. Nós iniciamos uma série nova que se chama Discipulando o Coração. Então você, mulher que quer crescer mais em Deus, não deixe de estar conosco. Nossos garis acontecem de terça às 20 horas. Os garis são os pequenos grupos do Cumprir. Se você ainda não faz parte dessa família, entre no nosso aplicativo ou site e procure o gari mais próximo à sua casa. Recadinho importante sobre o gari de adolescentes. O nosso gari de adolescentes não acontecerá mais às quartas-feiras. O Nil 43 trabalhará com os nossos adolescentes todo domingo às 18h30. Não perca os nossos cultos! Nesse domingo teremos o culto Optasia, onde falaremos sobre a nossa missão, visão e valores, para que juntos possamos avançar aonde o Senhor deseja. Nosso culto acontece em 2 horários, às 9h30 e às 18h30. Você também pode nos acompanhar nos canais digitais. Comece o ano crescendo em conhecimento. Dia 9 de fevereiro, às 20 horas, iniciaremos o nosso Aprimore Fundamentos. Ao fazer a sua inscrição, você adquire o módulo 1 e 2. Vou ler para vocês alguns temas que nós abordaremos nesse Aprimore. Amor, graça, arrependimento, fé, batismos, lugar secreto, Bíblia, Trindade, corpo, alma e espírito, Bíblia e o dinheiro, família como base, vivendo livre dos vícios e jejum. Faça sua inscrição no nosso aplicativo ou no site. Contribua com o nosso mercado solidário. Ao término do culto, passe no nosso balcão de informações e retire alguma das fichinhas do nosso mercado solidário. Traga suas contribuições em horário de culto ou em horário comercial. Venha ser um voluntário! Se inscreva para ser um dos nossos voluntários. Entre no nosso aplicativo e preencha o formulário. Antes de ir embora, passe na nossa livraria. Lá você encontrará diversos títulos que abençoarão seu coração. Minha dica de hoje é Mulheres Improváveis. Se você se acha uma mulher improvável, essa é a chamada de Deus para você. Leia esse livro e você vai ser extremamente edificada pelo Senhor. Glorifique a Deus com o seu testemunho. Entre em contato com a Secretaria da Igreja para vir gravar o seu testemunho. Nos siga nas redes sociais. Lá você encontrará todas as informações do Cumprir. Siga também os nossos pastores. Eles geram conteúdos todas as semanas pensando em você. Antes de ir embora, eu queria te lembrar que está chegando o nosso Summer Camp. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre e faça agora, porque vai estar imperdível. Confira o nosso vídeo e tchau! Até mais, gente!